já partir aqui para fazer uma pergunta para esses dois aí, né? Que eu queria, assim, vamos saber um pouquinho das curiosidades aí da Nova Zelândia. O que cada um aí pode falar de alguma coisa interessante da Nova Zelândia aí para a galera que está do outro lado assistindo. Vamos começar aí com... Quem quer começar aí? Anderson ou pode ser o Anderson. Antônio? Vamos seguir o padrão segue ou não? nessa lógica aí da ordem alfabética. Vamos lá. Então vamos lá, Anderson. Manda bala aí. Diz uma curiosidade aí para gente aí da Nova Zelândia. Cara, eu tenho só que complementar e dizer que o Tonico foi o grande mentor aí de Nova Zelândia. Então, eu aprendi muita coisa com o Antônio. Então, nas apresentações que ele fazia e sempre trabalhou muito bem a parte da cultura, né, do país, explicando, né, que Nova Zelândia é o país mais jovem da Terra, né, o último pedacinho de massa a ser colonizado. Então, deixar para o Antônio depois comentar um pouquinho mais sobre esse ponto. Mas algo muito interessante que eu sempre levo como curiosidade da Nova Zelândia é que, como o país é pequeno, tu nunca está mais de 1 hora de uma praia. Então, a maior distância que tu está do litoral da Nova Zelândia são 128 quilômetros. E aí tem até aquelas propagandas que num dia o cara tá esquiando, né? E aí a esposa quer curtir uma praia, o Beto é como um cara apaixonado, né? Gosta aí de curtir um snowboard e a mulher já está na praia. Então, na Nova Zelândia isso é possível, viu, Betão? Poxa, vou falar, hein? Eu acho que outro fato curioso também é que na Nova Zelândia existem 3 idiomas oficiais. Então, inglês, linguagem de sinais e o Maori. Então, toda criança aprende Maori na escola. Eu diria que é como se nós aprendêssemos o Tupi-Guarani aqui no Brasil, não é? E aí, não é que todo mundo fala Maori, né? Mas todo mundo fala inglês, que é um dos idiomas oficiais do país. Ô Anderson, deixa eu até te fazer uma pergunta em relação a esse assunto de Maori especificamente, porque tem muita gente que ainda tem dúvida, principalmente eu acho que os brasileiros, porque a gente não tem essa visão tão presente dos indígenas brasileiros, né, no nosso meio social. Na Nova Zelândia é diferente, os maoris têm uma participação ativa na sociedade, ou seja, eles estão desenvolvendo junto com a sociedade. Você consegue ver os maoris no dia a dia? Com certeza, com certeza. O Maori está muito mais... Não que no Brasil não esteja nosso indígena inserido na sociedade, mas é tratado por igual, né? Lá, aqui no Brasil, se tu vê um indígena, dependendo aí onde tu mora, poxa, pois é, um índio, né? Não é tão comum eu ver, né? Na Nova Zelândia, enfim, principalmente na Ilha Norte, tu vê muito mais maoris, né? Então, tu vai cruzar na rua, sei lá, cada 5 pessoas, de repente tu vai ver um maori, dependendo da cidade que tu estiver. E, obviamente, os caras têm representação política no parlamento da Nova Zelândia, então eles têm realmente um grande espaço. A cultura é muito presente no país, né? Tem até as cidades na Ilha Norte, ali, como Rotorua, que é o berço da cultura maori. Então, a cultura maori está muito presente, né, naquela região ali. Então, assim, é muito comum, tu vê o maori casar com o neozelandês. Pode falar, Antônio. Se eu puder falar mais alguma coisa, cara, assim, eu tenho um fascínio. A cultura maori, até a forma como a própria Nova Zelândia divulga ela, né? A Nova Zelândia utiliza muito a cultura maori para divulgar o destino, né? Eu acho que o que eu vou tentar falar aqui, eu acho que não tem nem início. É algo assim que já nasceu com a Nova Zelândia, mas a verdade é que aqui, enquanto no Brasil a gente tem que entregar um espaço preservado para o indígena, que normalmente não é respeitado, quer dizer, parece que o indígena não pode viver na sociedade, né? Eles têm que ter uma reserva deles. A Nova Zelândia não existe isso. A Nova Zelândia é dos brancos, né, dos kiwis europeus, como dos maoris. E assim, então você não vai ver maori numa reserva indígena, você vai ver o maori inserido na sociedade. Tá? Isso já muda tudo. Tudo que vem como consequência disso já é uma outra formatação social. Assim, eu vou tentar passar o que eu vivi lá. Assim, a Nova Zelândia é um país tão desenvolvido socialmente que eles se preocupam com coisas que no Brasil não está lá no topo da pirâmide. Assim, coisas que você não vai nem chegar, assim, tipo, ao ponto de... por exemplo, né, meu filho nasceu na Nova Zelândia. Por 3 meses seguidos,
a cada 2 semanas ia uma pessoa do governo lá para saber como é que estava o meu filho, fazer pesquisas sociológicas, fornecer suporte. Então, assim, nas cidades, tem uns hubzinhos, uns centros, que eu esqueci até o nome agora, onde as mães podem ir interagir com outras mães. Eu falo, cara, quando que no Brasil vai ter isso? Quem faz isso é a ONG no Brasil, e quando tem. Então, assim, é tudo... Assim, eles já cobriram tanto as necessidades básicas mínimas que a gente vai para o que seria luxo no Brasil, né? E nesse sentido, lá na história inicial da Nova Zelândia, porque assim, na verdade, como a Nova Zelândia foi, né, colonizada, o Capitão Cook, né, que foi o que colonizou a Austrália, né, e aí ele chegou na Austrália, os aborígenes, pelo que eu entendo, não conheço muito de Austrália, mas os aborígenes são povos muito pacíficos, foi fácil de dominar o país, o território. Quando chegou na Nova Zelândia, os caras se encontraram os maoris com 2 metros de altura, você entendeu? E os caras não conseguiram dominar. Foi batalhas, algumas batalhas que eles não conseguiram dominar. Enfim, no final foram fazendo acordos, até que chegaram em algum momento, né, que tem o acordo que a gente chama de Waitangi, né, que não é uma constituição, mas é como se fosse uma espécie de carta magna, assim. Ela é antecedente à Constituição. E nesse acordo, eu não sei, obviamente, em detalhes, né, todos os itens do acordo, mas é como se eles estivessem garantindo aos maoris, pelo acordo de Waitangi, eles são donos de todos os recursos naturais da Nova Zelândia. E isso já muda toda a relação. Então, eles são donos da água, eles são donos da terra. Tanto é que, há alguns anos atrás, ainda no governo de John Key, quando ele era primeiro-ministro, houve uma quase venda da empresa nacional que produz energia, né? E ia ser vendida para os chineses, e acabou que não foi vendida porque os maoris falaram, não, você não vai vender, isso aqui é nosso. E assim, todo ano, no dia do Waitangi Day, os maoris fazem um certo protesto, né? Porque assim, é o que eu te falei, não estou dizendo que eles não merecem, obviamente assim, não tem, a integração ela é muito forte, ela é muito ali, mas obviamente eles entendem que eles poderiam ter mais, né? E isso é sempre uma questão, ali é um strain, né? Um conflitozinho ali, uma tensão, não é nem conflito, é uma tensão, né? Política, social, talvez. Mas assim, eu não vejo, particularmente não vejo, principalmente comparado ao Brasil, assim, a relação deles, eles têm direito a tudo, Inclusive a legislação da Nova Zelândia tem uma legislação especial para os maoris. Então, se, por exemplo, um branco, um kiwi branco comete um crime, e dependendo do crime, e o maori comete o mesmo crime, a legislação para eles é outra. Vamos dizer assim, seria menos, não vou dizer mais favorável, mas seria outra, seria encarada de outra forma. Tem toda uma atenção especial para eles nesse sentido. O próprio governo, toda a comunicação do governo tem que obrigatoriamente ter a palavra maori ao lado. Então, eles têm um nome em inglês e um nome em maori. Você vai no museu, você vai ver o nome em inglês e o nome em maori. Você vai no site do governo, você vai ver o nome em inglês e o nome em maori. Qualquer comunicação que o governo faça, tem que botar lá aqui a hora, good morning, everyone, blá, blá, e assim, sempre tem que ter alguma palavra maori. Então, existe essa tentativa constante, né, e esse respeito por eles, porque eles estavam ali antes dos brancos, né? Então, existe isso, de fato. Show. Já que eu mandei uma pergunta para o Anderson, desculpa, Betão, eu vi que você ia perguntar alguma coisa, mas queria fazer uma pergunta ainda relacionada aos maoris para o Tonico. A gente sabe que popularizou muito, né, Tonico, não vou dizer nem a cultura, mas os maoris popularizaram no mundo também muito por causa do rugby, né? Por causa do All Blacks, eles se apresentando no mundo inteiro, e ficou muito famoso, tanto as tatuagens maoris, né, popularizou muito no mundo, quanto também o haka. A minha pergunta eles realmente usam isso? Isso é tradicional, é do dia a dia deles, ou é uma coisa que estourou de uma forma absurda no mundo, mas não é tão presente lá na Nova Zelândia? Então, muita gente pensa que o haka é uma dança ali, né, uma celebração relacionada ao rugby, mas na verdade haka é muito mais abrangente. Haka é a dança guerreira. Isso é haka. Aí as pessoas ligam a palavra haka ao rugby. Só que você tem haka para funeral, você tem haka para aniversário, você tem haka para casamento.
você tem assim centenas e centenas de hacas. E dependendo da tribo, porque obviamente o Maori, né, ao longo da colonização dele, porque eles chegaram, segundo a história, eles chegaram na Nova Zelândia há mais de 2.000 anos aproximadamente. Então, eles foram se desenvolvendo em tribos, né? E cada tribo foi desenvolvendo a sua cultura, né? Então, dependendo da tribo que você vem, você tem um haka diferente. Eu tive uma situação até, tá vendo? A gente conversando o que a gente ia falar sobre, né? Eu tive uma situação muito legal, cara, que eu me emocionei até. A minha esposa estava se formando, né, graduando no curso dela de Early Childhood. Ela se formou em professora pré-escola na Nova Zelândia. E no dia como é que fala? A gente chama aí no Brasil da entrega dos diplomas lá, na colação de grau, né? Na colação de grau foi num auditório enorme. Então tinham várias turmas, né, de vários cursos se formando naquele dia. E chegou uma hora que chamaram o nome da aluna, da estudante. E ela foi a primeira aluna daquela, talvez, família que tivesse conseguido uma formação superior. E a família dela, o avô, que seria o matriarca ali, levantou no meio do auditório, cara. Foi lá no palco, começou a fazer um haka da tribo deles, da família, que não tinha nada a ver com rugby, nada. Assim, aquele silêncio absurdo. Daí os irmãos, tios, sei lá, os familiares, subiram e foram fazer o haka junto com eles, que era um haka em homenagem à primeira pessoa da família que tinha conseguido uma graduação de nível superior. Assim, foi emocionante, cara, porque foi um silêncio absurdo, assim, no momento. E, tipo, o haka é o haka, né, cara? Independente do propósito que é, o negócio emociona, né? Foi bem legal, cara. Então, o haka, assim, eu já vi haka para professores, haka para casamento, haka para próprio, né, rugby. Né? O haka do rugby, ele é específico. Ali eles cantam. Se você for na internet, você consegue encontrar a tradução do haka do Maori para o inglês. Então ali eles estão dizendo que eles vão defeat, né, o inimigo ali, o oponente. Então especificamente aquele haka especificamente para o rugby. Enfrentamento, Tunico, né? Isso. Deixa eu perguntar, o Tunico, já que o Tunico falou tanto de haka aí, haka para casamento, haka para rugby. Vocês já viram haka para cachorro? Não. Não, a minha cachorra se chama Haka, então agora você vai ver. Então, uma das minhas cachorras se chama Haka e foi batizada justamente por esse. Eu tenho um amor muito grande pela Nova Zelândia, né? Eu já estive lá em 2011 e fiquei apaixonado com a cultura, como até mesmo o Murilo falou. Eu também tenho uma tatuagem maori e eu tive uma oportunidade, tive uma cachorrinha, eu olhei para ela e falei, essa daí é a Haka. Então agora a gente também tem, acho que a gente vai até colocar ela aqui para ela ficar famosa. Mascote. Mascotezinho. Mas acho que assim, eu acho que é muito legal o que você falou aí. E eu acho que o pessoal que está aí do outro lado, né, tipo, às vezes não tem essa, que não foi ainda para Nova Zelândia, ele não tem esse feeling, eu digo assim, de quanto isso mexe contigo, quanto isso é legal, quanto essa cultura te deixa feliz, te faz pensar em outras coisas, em coisas positivas, assim, eu acho sensacional, sabe? Então, assim, eu indico muita gente que vá. Eu sempre disse que eu tive um momento que eu fui, né, que e vocês podem me dizer melhor, quando você vai conversar com uma pessoa ou outra, você encosta, né, o nariz com a outra, né, ou com a testa com a outra, e a tua energia passa para ela passa para você. Então, assim, me explica um pouco mais isso daí. Também tem o seguinte, tem uma curiosidadezinha que só para finalizar essa nossa curiosidade aí. Poxa, vocês têm um animal lá que é o principal de vocês, que ele é bem esquisitinho. Mas me fala primeiro desse negócio aí que eu falei da energia e depois a gente pula para o animal aí. Quer levar essa, Anderson? Não, deixa aí. Emenda essa aí, Antônio. Tá mais por dentro. Tá. Então, na verdade, esse cumprimento, né, que você toca nariz com nariz, que é um cumprimento dos Maoris, né, a gente fala Maori em inglês, na verdade, o que eles entendem é que assim, a relação interpessoal deles é algo muito, muito importante na cultura Maori. É algo que transcende o material, é espiritual. Então, a partir do momento que eles entendem que a partir do momento que você faz o contato de nariz com nariz, você está respirando a essência do próximo. E a partir dali você construiu uma ligação eterna com eles. Porque como os nossos índios, né, eles são politeístas, né, originalmente politeístas.
Então, eles têm os deuses da terra, os deuses do mar, da chuva, enfim. Eu até agora lembrei um outro insight aqui que eu tive. Eu fui fazer uma pescaria na Nova Zelândia, um amigo meu me chamou, né? Pescaria, a gente foi, barco fretado, né? Vamos lá para o alto mar e, cara, assim, lá, assim, tem a gente chama, qual é o peixe que a gente chama? É o pargo, né? O pargo, que é aquele peixe vermelho, né? Lá é o snapper, né? E obrigatoriamente, pela lei ambiental, você não pode pegar nenhum com menos de 30 centímetros. Cara, o primeiro que eu peguei, juro, devia ter uns 45, 50 centímetros, era enorme. Puxei ele feliz da vida, cara. E eu fui o primeiro do barco a pescar, a pegar, né, a fisgar o peixe. Cara, o cara pegou, jogou de volta. E eu fiquei olhando pro cara assim, né, o cara né, do dono do barco. Eu falei, mas o que você está fazendo? Ele falou, não, o primeiro vai para o Deus do mar. A gente devolve para ele por gratidão. Porra, os outros que eu peguei era tudo 31, 32, passou de 35, né? Eu falei, tudo bem, Deus do mar. Fica para você, então, essa, né? Mas, Deus do pô, mar cara, levou melhor, hein? não dá para entregar o segundo, não? Mas, então, essa é a intenção, essa é a intenção, não, essa é o significado, né, desse toque de nariz com nariz, que você passa a ter uma ligação eterna com eles. Legal. E transcende o material. E Anderson, quer falar aí do nosso né, animal principal da Nova Zelândia? Conta um pouco mais aí pra gente. Cara, na verdade, kiwi, né, são 3 coisas na Nova Zelândia, né? O kiwi é fruta, né? Kiwi fruit, né? Que tem até, inclusive, para vender no mercado aqui. De vez em quando eu chego no mercado, vejo ali kiwi e vem com a etiquetinha ali de Nova Zelândia. Digo, pô, produzido na Nova Zelândia, colhido por brasileiros na Nova Zelândia e vendido aqui no Brasil também, né? Porque realmente as colheitas de kiwi geram muito emprego, né? Assim como outras colheitas na Nova Zelândia. Então, é muito brasileiro. Eu não sei se você tem noção do peso do que você está falando, que você está mudando a vida de muita gente agora, falando uma palavra que o pessoal usou a vida inteira de forma errônea, que todo mundo fala kiwi. Daí agora você tá... kiwi no português, né, cara? Kiwi. É kiwi. É kiwi, para eles é kiwi. Então, o kiwi, em primeiro lugar, é a fruta, né? Então, é o que eles chamam de kiwi fruit. O kiwi é chamado neozelandês, assim como o brasileiro, sei lá, é o bazuca lá fora. Então, o kiwi é como se chama o neozelandês, né? Tu encontra o neozelandês na Austrália, de onde que ele é a risa kiwi, né? E também kiwi é o animalzinho, que é o símbolo do país, na verdade. Parece um pássaro que não voa, né? Então, é um animal que teve uma evolução, né, da espécie. É um passarinho que um dia já voou, né? E como na Nova Zelândia realmente não tinha predador natural para esse animal, né? Nova Zelândia só tinha um mamífero, que era um morceguinho de caverna, até o homem branco chegar na Nova Zelândia. Então, o kiwi, ele encontrava comida em abundância no solo. Então, com essa evolução da espécie, a asinha do bicho encolheu, né? Então, esse pássaro um dia já voou. E aí ele se torna um pássaro que hoje não voa, e é um pássaro que tem hábitos noturnos, e é um pássaro, então, que está para buscar alimento à noite, e hoje a Nova Zelândia tem predadores para esse animal. Então, o homem branco trouxe o possum, que é o mais próximo do nosso gambá, do nosso coati, aqui do Brasil, trouxe o coelho, a lebre, enfim. Então, esses animais aí, eles comem o ovo do kiwi, principalmente o possum, né? O kiwi está para buscar alimento, e aí o possum vai lá e come o ovo dele. Tem até uma história sobre isso, né? Sobre o possum na Nova Zelândia, né? Na verdade, existe a história, né, de que os brancos trouxeram... como é que foi a história? Eles se perderam, eles tinham o comércio de peles, né, da lebre, do coelho lá, o coelho selvagem, né? E numa dessas descarregadas aí de navios, talvez tenham escapados alguns, né? E aí você sabe como é que é coelho, né, cara? Só basta ter 2 para virar 1000, né? E aí eles perderam o controle do coelho, né? E aí eles falaram, vamos trazer o possum, porque não tem nada que mate o coelho. Porque assim, o coelho em si, ele não ataca o kiwi. Ele começou a atacar as lavouras. O coelho comia muito hortifruti. E isso se multiplicando. E aí os caras falaram, vamos trazer um predador natural do coelho, né? Da lebre selvagem ali. Aí falaram, vamos trazer o possum. E aí, quando trouxeram o possum, aí o possum olhou para o coelho e falou, pô, esse cara corre demais, né?
Vou pegar o kiwi. Porra, aí os caras criaram um predador natural para o kiwi. Mas isso a gente está falando de lá, de, sei lá, 150, 200 anos atrás. Então, você não tinha uma ciência muito apurada por trás disso. E o possum também não tem predador natural. Na verdade, na Nova Zelândia não haveria predador natural para nada. Não tem nem cobra, não tem animal peçonhento. Então, o possum também virou uma praga. Só que o possum é extremamente dócil, né? É um animal assim... uma vez eu mudamos de casa... E aí a gente viu um possum lá, ele todo no cantinho assim, todo com medo, né, com o olhão arregalado. Ele não faz mal, ele não ataca. Mas é uma praga, né? Como o coelho também virou. Só que aí o coelho, hoje em dia, você tem um controle maior. Porque eles não se preocupam tanto em controlar o possum, porque não é um animal nocivo, né? Mas o coelho, pela questão das lavouras, né? Boa. Legal. Murilão? Boa. Cadê você, Murilão? Vamos lá, eu acho Cadê você? Pô, tu tá dormindo, porra? Tô nada. Tô aqui, tô pintado aqui nas histórias, velho. Você é louco. É muita história boa. Foi legal até que o Antônio respondeu uma pergunta já que eu ia fazer, porque a galera sempre compara, obviamente, pela proximidade, Nova Zelândia e Austrália, né? E tem muita gente que tem muito medo da Austrália justamente por causa da fama dos bichos peçonhentos e venenosos e etc, etc. E daí eu ia perguntar realmente se tem algum tipo desse tipo de bicho na Nova Zelândia, mas você já me respondeu que é só possum. O mais perigoso que tem lá, que eu também nunca vi, que também não é assim, não é mortal, é só uma picada que dói, tem uma tal de uma aranha redback que eles chamam, né? Que ela é vermelhinha. Eu nunca vi, né? Cara. É bem pequenininha, que se ela morde, dói. Mas, assim, é uma mordida de tipo de um inseto, né? Bicho, sim. Animal peçonhento, nocivo, com risco de morte, não tem. Boa. Vamos entrar agora num assunto... desculpa, Anderson, manda aí. Ô Murilov, até pegar uma curiosidade, assim, com muita relevância que eu acho, né? Hoje em dia a gente fala muito de igualdade social, igualdade entre gêneros. A Nova Zelândia, uma grande curiosidade, é que foi o primeiro país do mundo a garantir o direito de voto às mulheres. Então, ela está realmente no topo aí do ranking, né? Se não me engano, é o 9º lugar no mundo em igualdade entre os gêneros, né? A primeira-ministra da Nova Zelândia, a mulher, tem menos de 40 anos. Se eu não me engano, é a 3ª mulher, né, Antônio, na história da Nova Zelândia? 2ª ou 3ª a ocupar o posto de primeira-ministra. Eu sei que teve a Helen Clark, quando eu cheguei lá era a Helen Clark. E aí agora ela. Se teve alguma anterior, eu realmente não lembro. Mas quando eu cheguei lá, teve a Helen Clark, que também ficou por muito tempo no comando, né, como primeira-ministra. Então, a mulherada lá eu já peguei vários ônibus, cara, com as mulheres dirigindo, caminhão. Não tem essa. Não tem essa. Bota aquele shortinho lá, aquela botina e vamos embora. Vai que vai. Show de bola.